precisava dar um título à minha fala a partir de um trabalho do próprio Antônio, do momento da obra dele, sobre o qual eu vou me estender um pouco. Mas, na verdade, eu vou falar aqui, sobretudo, de um ponto de vista de uma pesquisa e uma reflexão recente minha, mais ou menos recente, sobre a obra do Antônio, para uma exposição que esteve até pouco tempo no Sesc Pinheiros, que focalizava a obra do Antônio, do Rubens Gershwin e do Geraldo de Barros, num período muito específico entre 1963 e 67. Então, a parte da obra do Antônio que eu vou falar aqui é mais ou menos dentro deste hiato de tempo. Né? Aqui é uma parte da sala do trabalhos do Rubens Gershwin, uma parte de uma sala do Geraldo de Barros, e aqui embaixo duas vistas parciais da área que era dedicada ao Antônio Dias nesta exposição. Bom, então, o jovem Antônio Dias aqui, com 20, 21 anos, mais ou menos, essa foto deve ser de 64 ou 65, com já ali atrás dele um trabalho que veio se tornar muito famoso, que é Nota sobre a Morte Imprevista. Né? 5. Bom, eu fiz uma colinha aqui para poder não me perder na meia hora que me é destinada, então vou tentar seguir um roteiro aqui que eu pensei. Acho que algumas coisas até de ordem pessoal, da vida pessoal do Antônio, vale a pena serem levantadas sumariamente para serem recuperadas depois, para a gente olhar o trabalho dele sem qualquer, é lógico, ilusão de explicar o autor pela obra ou a obra pelo autor, né? Na medida em que esses dados possam ser produtivos para a gente pensar um pouco o trabalho dele. Então, uma das coisas que eu achei que valia a pena destacar é a experiência de Antônio Dias no Nordeste. Ele é paraibano, como sabemos, mas passou boa parte da juventude no sertão de Alagoas, uma região de sertão de Alagoas, morou em Pernambuco também, no Recife, mas, portanto, é uma pessoa que teve essa experiência da cultura popular do sertão do Nordeste do Brasil, com tudo que há de paisagem árida, com tudo que há de pobreza mesmo, pura, com tudo que há de violência nesse tipo de ambiente. Né? Por outro lado, ele narra em entrevistas que ele tinha um avô com uma biblioteca muito importante, na qual ele, as palavras são essas, devorou autores como, enfim, Lewis Carroll, Dostoiévski, Tolstói, e filósofos como Kant, Kierkegaard, não importa. Claro que isso não era um curso de pós-graduação, mas é um adolescente curioso, muito inteligente, lendo tudo que via na frente. Portanto, estamos falando aqui de podemos chamar isso de um alto repertório. Ou seja, esta pessoa está experienciando a vida diária do sertão do Nordeste, do interior de Alagoas, mas com uma casa ou com acesso a uma biblioteca e conversas, pelo menos com este avô, que parece que o ensinou os primórdios de desenho também, com esse tipo de repertório. Quer dizer, é um balanço aí que não é desimportante, me parece, para a obra que ele virá a fazer muito tempo depois. Né? Então, não, deixa essa imagem aí por enquanto. E o Antônio chegou ao Rio de Janeiro por volta de 1957. Isso tudo que eu estou dizendo é o que está nas biografias, nas cronologias e nas entrevistas dele. O Antônio não era de falar muito, mas quando se dispunha a falar, falava muito bem, e tem entrevistas muito proveitosas para quem se interessa pela obra dele, várias delas publicadas. Então, o que ele conta, por exemplo, é que ele chegou nessa época no Rio, nesse período entre 59 e 60, o Sérgio sabe isso melhor do que eu, frequentou o ateliê livre de gravura do Guild, enfim, teve um momento ali de formação muito próximo do Oswaldo Guild, com uma relação que ele sempre fez questão de dizer também que não era pacífica, não é? Enfim, o que o Guild ensinava e o que ele estava a fim de fazer, então parece que era um negócio um tanto rugoso, digamos assim, mas não importa, estava nessa esfera em torno ali do Guild como mestre, e ele viu tudo que havia para ver disponível naquele momento, naquele lugar, sobre gravura expressionista ou linguagem da arte expressionista europeia em geral. Né? Esse momento, últimos anos dos anos 50, a gente sabe, no Rio de Janeiro, é um momento também de forte da arte neoconcreta, fazendo exposições coletivas ou individuais de artistas que estavam engajados nesse movimento,
o Antônio também pôde experienciar isso, visitar essas exposições e, até certo ponto, pelo menos pelas páginas do suplemento dominical do Jornal do Brasil, acompanhar a discussão que havia em torno desse movimento que, claro, como sabemos, é tributário do ideário construtivo europeu da primeira metade do século XX. Né? Uma espécie de aclimatação no Brasil, eu estou simplificando, e bastante, é claro, das ideias construtivistas. Portanto, então, vamos pensar, tem de um lado Guild e uma linguagem expressionista, e não é nem de outro, ao mesmo tempo, essa emergência da arte neoconcreta com a discussão riquíssima que acontecia no Rio de Janeiro de então. E o Antônio diz, inclusive, que não foi aluno diretamente de nenhum desses artistas, mas, por exemplo, frequentava, en passant, as aulas do Carvão, do Aloysio Carvão, no MAN, ou saía para tomar cerveja com o Carvão e os alunos, enfim. Portanto, ele estava sabendo qual era a conversa a respeito ali naquele momento. Parece que logo também começou a trabalhar, até por questões de sobrevivência, era muito hábil no desenho, com desenho técnico para arquitetura, para assessorando arquitetos, e um pouco, inclusive, de desenho de ilustração, tanto de ilustração, que é isso que estamos vendo aqui, já vou falar um pouquinho, como o que chamamos hoje de design gráfico, ou seja, né, não era na sistemática, era um ganha-pão, um quebra-galho, mas ele praticou esse tipo de coisa. Isso é uma ilustração justamente da revista Senhor, feita pelo Antônio para uma matéria, onde me parece essa vizinhança de uma linguagem expressionista, etc. E tal. Não é que isso aí Guild diretamente, mas é um tipo de universo formal e imagético que, até certo ponto, remete a esse tipo de linguagem. Né? Mas, na mesma revista Senhor, há outras ilustrações do Antônio, como essas duas aqui, que já são muito mais da ordem do ícone. Né? Ali é uma matéria sobre o Pelé de cima. O bonequinho ali chutando uma bola é ninguém menos do que o Pelé. E essa outra abaixo aqui, desse sujeito saltando um gradil aí. Então, esses são os primeiros trabalhos que a gente conhece do Antônio público, digamos assim, né, como ilustrador. Muito bem lembrado, quer dizer, muito jovem, 18 anos. Né? E veio a fazer, a pedido do Eduardo Portela, o logotipo da editora Tempo Brasileiro, que foi uma editora importantíssima de ciências humanas. Eu não sei dizer se essa capa e essa versão do logo é exatamente o que o Antônio fez, mas, enfim, o logo eu tenho a impressão que sim. Né? Mas, enfim, representa aí esse trabalho dele, como que estou dizendo, que chamamos hoje de design gráfico. Então, é um artista gráfico, tanto no universo da gravura, por exemplo, com um treinamento nesse universo, como também com entradas pelo design gráfico. Né? E isso é um trabalho, esse que eu te falei, Sérgio. Esse é um trabalho de inícios do trabalho artístico do Antônio, antes propriamente daquela linguagem que notabilizou o Antônio ao longo dos primeiros anos 60, onde ele trabalhava com uma coisa muito matérica. Parece que o tipo de discussão, uma das discussões entre ele e o Guild era justamente o que ele queria fazer, muito mais com a materialidade da madeira, da gravura, do papel, das tintas, etc. e tal, e que aqui parece que com o que o Guild não concordava muito. Mas, enfim, isso aí está só para representar uma primeiríssima fase, digamos assim, o momento da obra do Antônio, mas nós vamos chegar, na verdade, é aqui. Bom, não é bem aqui, aqui também é o começo, mas esse é um dos trabalhos que eu selecionei para a exposição lá do SESC, mas justamente porque eu acho que ele tem esses elementos gráficos aqui do lado direito, que, enfim, meio rupestres, indígenas, que é uma coisa que ele trabalhou muito no começo, mas já tem uns elementos ali que acho que começam a fazer uma ponte, como... Esse trabalhinho que tem 11 por 15 centímetros, né, de papel, condensa alguns ícones, sinais, procedimentos não, mas imagens propriamente, que depois vão reaparecer de modo muito transformado na obra do Antônio. Mas aquele espécie de bonequinho lá em cima, que sempre me pareceu um astronauta, não posso afirmar que seja, talvez seja uma bobagem dizer isso, e este outro elemento aqui embaixo da caricatura, que não é pouco pensar em caricatura, se tratando da obra do Antônio, sobretudo no momento que estamos falando, já com muito humor, né? Enfim, a palavra sendo devorada, enfim, tem várias coisas aí nesse desenho, essa gravurinha pequenininha, só tem o tamanho, que a gente vai reencontrar na obra dele.
Aqui sim seria o começo do Antônio Dias, que cuja obra rapidamente se tornou conhecida na esfera do Circuito de Artes do Rio de Janeiro, começo meados dos anos 60. É um tipo de trabalho, no começo se trabalha dessa maneira, né, fazendo misturando gesso com tinta, o que dá justamente um apelo não só visual, mas tátil, muito forte. Claro que se apenas uma imagem, pobre imagem da obra, não está de frente para isso, a experiência é completamente outra, mas o que eu estou querendo destacar aqui são duas coisas. Primeiro, que isso tem uma narrativa encapsulada, né? Por assim dizer, o quadro, o trabalho é o homem que foi atropelado, portanto, o que já sugere um acontecimento, uma pequena narrativa, mas ela está elíptica, desmontada e apresentada, por assim dizer, em elementos mínimos e fragmentários. Está lá o carro, um pedaço de osso, está aqui talvez um homem aqui à direita, está aqui talvez logo abaixo uma espécie de sutura, né, de costura cirúrgica, seria um ferimento, está aqui o ícone da morte, que, enfim, está rondando, ou talvez já tenha se abatido sobre esse homem, e isso encaixado como se fossem escaninhos, aqui de uma maneira bastante esquemática ainda, mas isso vai caminhando, por exemplo, aqui também de uma maneira simétrica e tal, mas já começam a aparecer essas figuras um tanto terríveis entre um apelo orgânico, violento, sexual, monstruoso, etc. Ali à esquerda de baixo, me parece, não pode não ser um militar com aquelas dragonas e aquele cap, porque esse trabalho é de 64 e, enfim, faz algumas remissões também fáceis da gente concluir. Portanto, todos esses quatro que eu estou mostrando fazem uma espécie de conjunto, um certo momento da obra, onde, com esses elementos, como eu disse, trabalhando com gesso, e tipos de tintas, e uma coisa muito matérica e uma vocação para o relevo. Por exemplo, o que está aqui no estômago desse ser aí são coisinhas, pedrinhas, então, de perto, isso vem na sua direção e tem uma pilotagem muito forte. Né? Bom, aqui, então, já no trabalho que é mais da esfera do desenho, vocês vejam que se a gente bom, acho que eu já fiz, desculpa, me perdi, já me achei. Só olhando para esse desenho, que o mesmo tipo de organização que estava lá no homem atropelado, colocar os elementos dentro dos caminhos, agora começa a transbordar um pouco e, embora nitidamente aí a gente veja eu chamo de escaninha, ou caixa, ou áreas definidas, encaixotadas, etc., as imagens já começam a transbordar e a se misturar umas nas outras, ou seja, a organização, até certo ponto, que era mais esquemática, está ficando mais complexa. Né? Ou uma outra manifestação desse tipo de princípio, eu pus aqui só essa outra imagem para vocês lembrarem que esse trabalho tem uma certa profundidade, ele vem também a tal da invocação do relevo. Né? E ali já está muito apagado, mas lá no alto, que seria aquela área branca, na verdade, ali tem um grid, uma quadrícula, que não é desimportante, daqui a pouco eu vou falar disso. Bom, aí eu juntei esses trabalhos só para ficar justamente, talvez mais evidente, o que eu acabo de dizer. Né? Daqui para cá, essa disposição dos elementos em caixas, em caminhos, em áreas muito definidas, e quase sempre retangulares, e ali retangulares, aqui já cúbicas, né? Porque é um retângulo com profundidade, então já é um lugar mesmo, mais do que uma área, por assim dizer. Eu acho que começam a aparecer, então, elementos na obra do Antônio que, no que eu pensei a respeito, já para uma exposição que eu referi, se misturam aí, sem que isso explique a obra, ou resolva, ou que nos dê o sentido, que ainda bem, não é esse o ponto, não é isso que acontece, o Antônio sempre será maior do que essas explicações, o trabalho do Antônio. Então esse veio expressionista que ele veio, sem querer fazer trocadilho, que ele veio com o qual ele veio a ter contato,
Né? Então, por que eu estou pensando nisso? Porque tem essas coisas orgânicas, tem uma deformação das figuras, né? Tem um tantão aí desse contato com as linguagens construtivas, ou seja, todas essas caixas, esse encaixotamento, isso que eu chamo de cúbico ou retangular, muito presente, então, justamente, uma série de formas polimorfas que se transformam umas nas outras, quase que incessantemente, mas tudo isso organizado nessa espécie de ambientação geométrica. Né? E, claro, tem a apropriação aí de uma série de elementos do que se chamou, então, cultura de massa. Então, toda uma vastíssima iconografia do cinema, das revistas ilustradas, da televisão, das histórias em quadrinhos, tudo isso está girando no Brasil naquele momento. Então, é bom lembrar que estava saindo dos anos dourados, assim chamados, desmomentismo juscelino, onde o Brasil, mal ou bem, se modernizou na marra, de uma maneira absolutamente questionável, mas enfim, se modernizou, industrializou bastante. Então, nesse momento aí dos anos 60, aquela equação político-econômica estava naufragando, porque quando o Jânio, vamos falar rapidamente, foi só um capítulo infeliz, mas quando o Jânio pegou o governo, aquele modelo de governo estava completamente sem condições de continuar, e o Brasil passou a estar, antes do golpe, completamente conflagrado politicamente. Então, o Brasil não está acontecendo a Salvador Antônio, é um Brasil, aliás, infelizmente parecido com o de agora, completamente conflagrado. Né? Antes do golpe, durante o golpe, depois desse golpe. Enfim, tudo isso está. E a cultura de massa, a televisão está avançando rapidamente, e tudo, a publicidade, várias agências norte-americanas que já estavam aqui, então, estão atuando aqui com muita força. Então, o ambiente, a paisagem iconográfica disponível para quem está interessado nesse processo de apropriação é vasta. E o Antônio, como outros, na verdade, nessa época, não se furta a isso. Eu vou pular essa frase dele, porque senão não vai ter tempo. Depois eu só remeto a ela. Mas aqui eu fiz questão, justamente quando eu falei história em quadrinhos por último, só de colocar de uma maneira assim meio bruta, né, uma aproximação meio assim na marra, mas porque o Antônio dizia isso, né, que no universo das histórias em quadrinhos, que ele começou a praticar muito cedo, muito antes de chegar ao Rio, parece que ele tinha um diário feito em histórias em quadrinhos. Mas o que ele mais gostava não era nem os norte-americanos aqui como Fantasma, que está à direita, mas o Jerônimo, né, que é uma publicação que vinha desde meados dos anos 50. Então, é claro, essa estrutura de histórias em quadrinhos aparece ali muito transformada, ele usando a sua moda, mas está implicada, sem que haja, é claro, a narratividade, a sequência narrativa das histórias em quadrinho. É quase que ele pega o esquema, o esquema é a melhor palavra, né? Enfim, e usa isso para os seus próprios fins. Eu acho até que uma certa coisa de cor naquela capa do Jerônimo, nesse Fantasma, pode ser associada a alguns dos trabalhos dele desse momento. Bom, e essa vocação para o relevo a que eu estava me referindo chega finalmente, já nesse momento, ao objeto, se quisermos chamar assim, como esse trabalho da direita. E o da esquerda eu quis colocar porque também sem perda dessa estrutura muito clara organizacional com que o Antônio trabalha nesse momento, há certos casos, como nesse trabalho especificamente, que isso parece que já está tendendo para um certo caos, né? Quer dizer, tudo está como que desmontando para dentro do próprio campo aí do trabalho, campo visual do trabalho, né? Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que dentro de uma coisa que até certo ponto eu poderia dizer, bom, então tem essas imagens orgânicas fragmentárias, apropriadas da cultura de massa e de coisas muito pessoais, como ele mesmo disse várias vezes, que, na verdade, muitas coisas que estão aí são coisas da vida pessoal dele, muito transformadas, é claro, dentro de uma estrutura, então, que, a meu ver, ele apreendeu das poéticas construtivas, ele faz isso de muitas maneiras diferentes. Quer dizer, não é que ele achou um jeito de fazer com escaninhos, enfim, quer dizer, vocês verem que, dentro de um certo range, de um espectro que esses elementos são dados, ele está pesquisando muitas maneiras, muitos modos de formar isto. Enfim, o famoso, como chama esse trabalho mesmo? Vencedor,
que muita gente esquece da interrogação, que é fundamental, né? Que é um trabalho de 65, apareceu na exposição Opinião 65 e passou, naquele momento, a ser um dos ícones da obra do Antônio de então. Bom, aqui eu vou mostrar mais uns outros trabalhos que, enfim, já fazem, a meu ver, uma espécie de outro grupo, mas insisto, se vocês repararem nas datações, tudo isso está acontecendo entre 1 e 2 anos, é impressionante. E o sujeito tem 20, 21, 22 anos, quer dizer, 20, 64, ele nasceu em 44, exatamente. Então, enfim, eu acho assombroso, para falar a verdade, né? O que ele faz, onde ele chega, com essa idade, e, ao mesmo tempo, define uma linguagem muito clara, que você bate o olho e fala, Antônio Dias, né? Inconfundível, mas não é uma receita, porque vocês estão vendo que isso está dentro de um certo range, como eu disse, tentando e conseguindo diversas formalizações. Bom, isso aqui é só um registro, então, que essa potência da obra do Antônio foi, como eu disse, foi rapidamente reconhecido no universo, no circuito de arte brasileiro, melhor dizer, carioca, no Rio de Janeiro, mas que, enfim, que naquele momento era a cidade principal, e não era São Paulo, mas também rapidamente na França, porque pelas mãos do Jean Boguice e da Ceres Franco, a obra dele foi exposta em Paris e ele ganhou um prêmio da Bienal de 65, que é o que essa reportagem documenta, né? Aqui, na verdade, eu roubei um slide de uma outra apresentação que eu fiz, na verdade, sobre os 3 outros artistas, mas eu acho que, por outro lado, esses artistas, o Gershman, Rubens Gershman, e o Antônio Dias eram muito próximos nesse momento, inclusive tinha uma espécie de grupo que não rezava pela mesma cartilha exatamente, do ponto de vista das obras executadas, mas que, mal ou bem, era um grupo, faziam exposições em conjunto, chegaram a assinar um manifesto conjunto, que era o Vergara, o Antônio Dias, o Rubens Gershman, o Pedro Skosteg e o Roberto Magalhães. Não estou esquecendo ninguém não, né, Paulo Sérgio? Tá. Então, eu acho que justamente a exposição que eu fiz anteriormente tentava fazer algumas analogias entre esses artistas, e nesse caso, sem dizer que ninguém está influenciando ninguém, ou que tem uma linguagem pré-definida, etc., acho bonito ver que certas relações me parecem muito, né, enfim, dadas. Por que eu estou falando isso? Porque esse encaixe dos elementos em escaninhos, esse aproveitamento de elementos do que a gente pode chamar de cultura popular urbana, então o futebol, a cultura de massa, não sei o que lá, né? Eu acho que nesses 2 casos aqui tem uma certa semelhança no modo de fazer. Embora, quando você bate o olho num e no outro, se não estiver junto assim, você sabe direitinho quem é o Gershman e quem é o Antônio. Um outro trabalho dessa época é as questões de cultura de massa, como eu estava dizendo, estavam dadas, mas, é claro, no âmbito não só a ditadura militar no Brasil era um chão, mas como também a ameaça da guerra nuclear, da terceira, e seria definitiva a guerra nuclear, a guerra do Vietnã, tudo isso está pairando aí nesse universo iconográfico de que o Antônio se apropria, né? E aqui eu fiz uma outra associação semelhante à anterior, de um trabalho do Gershman com esse mesmo trabalho que vocês acabam de ver do Antônio, sob o mesmo raciocínio. Não vou comentá-lo, explicar de novo, vocês já aceitando ou não, acho que já entenderam o que eu estou querendo dizer. Esse está sem legenda, me desculpe, mas também é um trabalho de 67, que chama-se A Morte de Black Hawk. Bom, eu não falei, mas vocês viram que esses elementos estofados que aparecem lá atrás, naquele primeiro trabalho de 64 que eu mostrei, já aparece o que contribui para esse apelo tátil do trabalho. E tátil é uma palavra delicada, mas é um apelo orgânico propriamente, né? Porque isso, o tátil seria uma coisa muito neutra, porque, na verdade, é um apelo visceral, porque esses elementos almofadados, de algum modo ou de outro, sempre remetem a alguma coisa orgânica, ao corpo humano, ou à pele. Então, é, ao mesmo tempo, atraente e repulsivo, não sei se para vocês também, mas, enfim, tem muitos, como é que se fala isso? Documentos desse tipo de recepção dessas obras já naquela época e depois também. Bom, essas são as 2 últimas imagens, 66, Carrasco, essa sem título, mas de 67,
eu acho que aqui são dois momentos em que, do ponto de vista iconográfico, sempre a obra chega muito perto do ambiente da ditadura militar no Brasil, sem que com isso sejam algum tipo de panfleto. Esse é o ponto, né? Eu acho que essas obras dos anos 60, por razões explicáveis, é claro, são muito associadas e, às vezes, muito quando são comentadas e analisadas em função do ambiente político, isso é explicável, compreensível, mas, às vezes, essas análises são muito redutoras e dizem, está vendo, olha, o Brasil estava daquele jeito, veja a obra do artista, né? Que é outra coisa. Agora, é claro que o Antônio não estava, aliás, não estava nada alheio a esse universo, né? Bom, e aqui, justamente, eu pus no final, mas podia estar no começo, porque é o Antônio, artista gráfico, mas no sentido comercial mesmo, design gráfico, mas como são esses trabalhos deles são 67, 68, eu quis colocar mais para o final. A capa do livro do José Clemente de Paula, Panamérica, para a qual ele fez com quem ele fez uma experiência de história em quadrinhos também, parece que enfim, não foi muito em frente, de quadrinizar partes do romance do Zé Agripino, que em si mesmo eu acho que tem muitos pontos de contato, claro que por outras vias, com a obra do Antônio. Este aqui, não o outro livro que o Zé Agripino escreveu, e essa capa do disco do Gil, que é assinada pelo Antônio, pelo Rogério Duarte e pelo David Drill Zing. O Zing é a foto, na verdade, né? Certamente, a foto do Gil. Eu não sei exatamente quem fez o que, jamais saberemos, acredito, mas eu acho que essa estrutura aqui da contracapa, das fotos diagramadas desse jeito, também teria algo a ver com esses trabalhos do Antônio de então. Eu acho que, inclusive, a meu ver, não sei se concordariam, a capa é muito mais Rogério Duarte, se pensarmos na cartazística do Rogério Duarte, e essa contracapa seria mais Antônio. Isso é uma pura especulação, é claro. É mais para pensar nos trabalhos do que para explicar a capa, né, naturalmente. Bom, e aqui volta ao começo, e minhas últimas palavras neste ambiente aqui seriam, eu acho que, então, para mim, no momento, espero não ficar aprisionado nisso, eu mesmo, mas eu tenho visto muita obra do Antônio, como desses outros dois artistas, como é o nome da exposição, entre apropriação e construção. O que eu estou falando? Apropriação, enfim, é isso, essa tal dessa iconografia da cultura popular urbana, porque uma coisa é cultura de massa, televisão e tal, mas tem também toda uma cultura, um nome para isso, a sociologia fica se batendo até hoje, mas estão querendo falar o quê? As populações do que em São Paulo chama periferia e no Rio chama subúrbio, né, tem toda uma imagética, uma iconografia, um sistema de objetos, coração de Jesus, sacrário, rendinha, não sei o quê, foto, tudo isso no Gershon, mas e no Antônio também, isso também vem para dentro da obra, não é só a starlet da televisão, não é só a cultura do espetáculo, aquela maravilhosa da televisão. Tem também todo um imaginário, uma iconografia da cultura popular mesmo, do subúrbio, das populações pobres, para simplificar, né? Enfim, então ele se apropria disso tudo, e por outro lado, mas está tudo, como eu disse, encaixotado, acondicionado, de muitas maneiras, em estruturas que são herdeiras das poéticas construtivas. Isso me parece um pouco óbvio, né? Visível, né? E justamente tem e esses dois polos causam uma tensão, e por isso que me referi, fazendo um salto meio mirabolante, no Antônio, que teve a experiência do sertão de Alagoas, com aquela vida árida e violenta, etc. e tal, mas também pôde ler o que leu na biblioteca do avô, não deixa de ser um certo balanço que a gente pode recuperar aqui entre a arte construtiva e essa iconografia vagabunda da cultura de massa ou da cultura popular. Né? Vagabunda no sentido não de porcaria, do vulgo, do vulgar, do que é de todos, nesse sentido mais próprio, né? E o Antônio, numa dessas entrevistas, disse que o que eu estava fazendo, em parte, era uma incorporação dos sistemas de cultura, da cultura de massas, ou seja, tem muita clareza nisso, não não é tentativo, embora seja tentativo no fazer, porque ele também dizia que ele ia fazendo por associar, quase que livre associação, mas é um projeto, né? Por um lado. E uma outra citação dele que eu achei muito interessante, que ele falou que os trabalhos ficavam passando, como é que é?
passando por dentro um do outro. Quer dizer, esse regime, esse modo de fazer, me parece que também é útil para enxergar cada um desses trabalhos, deste momento que eu estou mostrando, coisas passando umas por dentro das outras, e dentro dessas estruturas, mas também na obra, na produção desse momento. Você pegar o que ele, grosso modo, o que ele faz entre 63 e 67, fica tudo passando um por dentro do outro. E certos ícones, sobretudo, imagens mesmo, dessas vão continuar passando na obra dele para sempre, né? Espero que para sempre. Agora, no entanto, e agora juro que é para encerrar, apesar de ter, nesse momento, com essa idade ainda muito jovem, essa produção incrível, com essa potência, com essa capacidade de formar, com essa pregnância, etc., o Antônio largou tudo isso por volta de 67, 68, e a frase ele diz, não, eu estava virando um estilo e não me interessava ter um estilo. Eu queria ir em frente, o meu problema era fazer uma obra e não cristalizar uma obra e passar a ser o artista daquela obra. O que é, de novo, admirável, porque ele poderia ter se dado bem em vários sentidos a partir de então com esses trabalhos que já estavam na Bienal de Paris, né? Enfim, era fácil continuar daí. No entanto, não foi o caminho que ele quis tomar. Então, justamente, eu malandramente quis usar o nome desse trabalho, Estou Pronto, para definir a minha fala, porque me parece que isso é consensual, nem quer dizer eu acho, eu acho que é consensual, que o Antônio Dias, de 22 anos, mais ou menos, neste momento, estava pronto, de fato, como um grande artista. E, no entanto, como eu disse, ele não quis ser o grande artista só desse tipo de trabalho. Mas não há dúvida que ele estava pronto, não pela definição do restante da obra, de dizer, bom, aí daí para frente foi isso que veio e tivemos muito mais disso. Absolutamente, como a gente conhece e vai ser destacado aqui pelos meus colegas. Mas já estava pronto pela potência dessa obra apresentada então. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar também agradecendo muito à Galeria Naranjo e ao Sérgio pelo convite. É muito bom estar aqui realmente falando sobre a obra do Antônio nesse momento. Numa entrevista, né, que o Antônio dá junto com o Gershman para o Ferreira Goulart em 66, ele afirma, ele lança a seguinte frase: o realismo para mim nada significa. Foi uma entrevista notoriamente conturbada, né, com o Goulart provocando os dois artistas um contra o outro, e o Antônio, que como já foi muito reiterado, era muito jovem naquela época, adotando um certo tom de enfant terrible ali na entrevista. Mas por isso mesmo, eu acho que é importante a gente tomar uma assertiva dessa ordem com um certo matiz, né? Porque, por um lado, tem uma verdade muito simples nisso de dizer que o realismo nada significava para ele, já que não era muito claro para ninguém o que o realismo significava naquele momento, né? O realismo era um termo, né, que vinha sendo tomado por uma espécie de nominalismo desenfreado, né, com diversos críticos, colunistas, artistas, todos propondo dia sim, dia não, né, aquele debate que era um tiroteio também na época, todos propondo dia sim, dia não termos como novo realismo, que era o mais genérico, mas também, só para dar alguns exemplos, realismo fantástico, realismo crítico, realismo existencialista, realismo do fato significativo, realismo técnico, realismo estrutural, realismo do absurdo, bom, e por aí vai, né? E com outros termos também se juntando ao debate, né? Termos que orbitavam o mesmo debate, como nova figuração e nova objetividade. Então, era realmente difícil ter uma noção clara, né? Conseguir fincar ali o dedo no que é um sentido crítico do realismo. Mas eu acho que é igualmente importante nessa declaração do Antônio é que, se o realismo nada significava em si mesmo, também fica óbvio que ele era tudo menos insignificante. Então, tinha uma questão ali. É difícil dizer o que era, mas tinha. E é um pouco disso que eu acho é um pouco disso que eu quero falar aqui hoje, como uma forma de começar a situar
a obra do Antônio na chave dos debates em meio aos quais ela navega. Né? Na verdade, né, até porque a obra dele, no momento que ele realmente ganha mais proeminência pública, já se dá em meio ao problema do realismo. Eu estou pensando aqui na Individual de 64, na Galeria Relevo, quando ele, a partir da qual ele vai realmente ser catapultado para o centro daquela vanguarda, né? No ano seguinte já vem a Opinião 65. E se a gente pensar, né, ele tinha 20 anos, original da Paraíba, e consegue, já naquela exposição, respaldo de um crítico internacional, Pierre Restany, né, que escreve o texto de apresentação. Agora, para a gente entender o que está acontecendo aqui, é importante também entender um pouquinho qual é a pauta do Restany, senão fica difícil. Porque eu acho que é uma pauta que o Restany era tipo um arroz de festa no Brasil dos anos 60. Né? Eu contei pelo menos 5 vezes, se bobear teve mais. Teve até vezes que ele dizia assim, não, paguei do meu bolso para não me aborrecer com compromissos. Mas o que pautava o Restany era, sobretudo, uma dupla rejeição. Né? Por um lado, rejeição à abstração informal que dominava o pós-guerra europeu. Né? Por outro, uma rejeição à crescente voga da arte pop. Né? Então, ele estava... O movimento lá do qual ele era o teórico, né, o novo realismo, que existia muito com mais coesão para ele do que para qualquer um envolvido, estava colocado nesse dilema aí. Né? Então, vamos primeiro rapidamente essa questão do informalismo, até porque o João já abordou um pouco isso. Né? Eu acho que ela fica muito evidente quando o Restany escreve nesse texto que o Antônio fazia parte de uma terceira geração de artistas do pós-guerra, que teria abandonado, diz ele, uma postura de recusa do mundo absurdo das gerações anteriores em prol de um certo otimismo, de um grande otimismo. Né? E aí o Restany afirma que o Antônio deve ser lido, então, o que ele está afirmando é que o Antônio deve ser lido a contrapelo daquele existencialismo trágico, marcante dessa geração de abstração informal que ele, Restany, está muito interessado em rejeitar. E já sobre a geração do Antônio, essa terceira geração, o Restany afirma, e aqui eu vou fazer uma citação um pouquinho mais longa, abre aspas, ela se apronta para viver a epopeia das grandes descobertas interplanetárias. O olhar que ela lança sobre o mundo é novo, no sentido em que se pode falar em ideias novas. Uma ótica sem parti-pris, o olho da câmera fixado sobre a natureza moderna. Esse realismo da visão engendra uma arte da participação fortemente influenciada por todas as técnicas contemporâneas da comunicação visual. O artista de hoje põe os pés sobre a terra e procura elementos de uma participação orgânica no corpo social e em suas estruturas técnicas, industriais, urbanas. Fecha aspas. Isso é típico Restany, tá? Assim, tanto em termos da prosa quanto dos temas. Vale notar que, no momento da exposição da Relevo, o Antônio está numa fase, acho que importante de transição, que eu acho que o João já assinalou bastante aqui, né? E que, ao longo de 64 e 65, que é o ponto que eu quero frisar mais, ele vai deixando de lado aquela pintura mais fortemente matérica e que tinham vários pontos de referência, né? A gravura, a arte popular, enfim, mas que também era fortemente devedora da abstração de pintores como os primos catalães, Tapies e Cuixart, e vai se deslocando, então, rumo a uma linguagem aquela linguagem pictórica que vai, de fato, consagrá-lo entre 65 e 67, né, com as variações que o João pegou aqui. E que, né, o colunismo de jornal da época já chegou a dar a pecha, o estilo Antônio Dias. Isso é declarado. Nesse momento de transição, acho que talvez dê para ver um pouco no slide, claro que não muito, nesse momento de transição era comum ver, né, esses signos pictóricos como que escavados ou sulcados numa camada espessa de gesso, né, que recobre o quadro inteiro e que dá a ele ainda um certo sentido de um corpo material sobre o qual se deve agir. Né? Um sentido claramente desse informalismo. Sobre o qual um gesto legível deve se inscrever para marcar o fazer do artista. Né? Já na fase seguinte, os signos, e aqui eu estou misturando um pouco o que o João esmiuçou com mais calma, com uma fase seguinte um pouco mais misturada, mas enfim, os signos perdem textura e se tornam mais e mais reduzidos
aquela eficácia gráfica, né? E eles são também, por conseguinte, aglutinados num espaço condizente com esse novo registro, com as variações de obra para obra. Então, tanto os signos quanto o espaço pictórico perdem aquela qualidade, algo daquela qualidade de fenômeno matérico, laboriosamente formado e diferenciado, e vão se tornando mais próximos daquela visualidade gráfica das revistas e cartazes que também informavam Antônio desde muito jovem. Voltando, ainda que por vezes os signos nessas duas fases sejam os mesmos, né, porque como a gente viu que isso está acontecendo quase que simultaneamente, essa é uma diferença importante, porque no trabalho sobre o gesso, eu acho que o João também pegou isso, isso fazia com que eles requisitassem uma certa demora do olhar, que eles retivessem um tempo mais próprio, né? São signos aqui, né, que eles se diferenciam uns dos outros, mas que fazem sem se deixar de remeter a uma base pictórica comum e significativa em si, da qual todos eles são igualmente extraídos. Tanto é assim que o trabalho de individualização dos signos se faz sentir mais, né? Nós já vemos aí quadrinhos justapostos, mas cada um deles como que respira mais individualmente por causa dessa relação do signo sendo extraído da matéria do gesso. No momento seguinte, né, na hora que o tratamento gráfico se impõe, tanto ao fundo quanto às formas, e quando a espessura do gesso começa a dar lugar a camadas, relevos ou camadas tridimensionais recortadas, né, segundo também o contorno gráfico dessa ou daquela figura, esses mesmos signos vão entrar num jogo de oposições, de intercâmbios muito mais dinâmico, né, no qual eles se interpenetram, se tornam mais contíguos. Ficou mais claro alguns desenhos que o João mostrou, mas a gente vê, de qualquer forma, algumas linhas de força que remetem de um quadrinho a outro, mesmo em obras um pouco mais depuradas como essa. Os signos e os quadros vão se tornando mais contíguos, né, o que acaba rebatendo na contiguidade entre o próprio quadro e essas caixas e apêndices acoplados a eles. Então, o quadro começa a ter uma lógica mais de uma coisa ficar rebatendo e remetendo a outra, né, inclusive saindo para fora dele, com esse bate-rebate. Mas eu vou voltar a isso com um pouquinho mais de calma daqui a pouco. Eu acho que, por hora, o importante é frisar que quando esses signos gráficos são dispostos sobre superfícies geralmente brancas, pretas, no qual eles parecem frutos de uma composição mais livremente rearranjável, ou então são aglomerados mais caoticamente, né, o valor dos signos se torna mais contingente, mais oriundo desse próprio conjunto de interações dinâmicas e de oposições significativas, e menos daquele trabalho de emergência da matéria. Mas é como se, então, esses signos escavados no gesso ainda remetessem àquela abstração informal do pós-guerra, que, na palavra de alguns historiadores da arte, né, buscava recolocar o problema do o valor do fazer artístico, né, à luz do fracasso, das grandes utopias, dos grandes projetos, mas que só consegue propor a reposição desses valores em termos irracionais ou trágicos, né, mais como um mistério insolúvel do que como uma articulação consequente entre o fazer artístico e qualquer sentido de projeto visando uma utopia ou transformação social. Ou seja, é como se a própria matéria que o informalismo enfrenta ainda representasse um último repositório de valores, precisamente por exigir do artista aquele intenso e visível trabalho de formação, né? Um esforço que, no entanto, é sem finalidade clara para além do fenômeno visual ali dado, mas que ainda assim parece passível de alguma valoração em si próprio. Bom, se já é então impossível afirmar a arte como uma linguagem compartilhada, né, como diz o Argan, e se o que o Antônio faz ao se colocar diante dessa impossibilidade é se apropriar de estruturas formais e narrativas da cultura popular, dos quadrinhos, da comunicação visual, ou seja, importar uma certa forma de linguagem, ao invés de produzir uma no embate com a matéria, se apropriar, né, uma certa forma de linguagem, então, eu acho que também começa a ficar evidente que o signo e a fatura, nesse tipo de obra, começa a ter uma espécie de choque, né? Eles estão vindo de lugares diferentes, boa parte da força poética se extrai desse choque, mas é uma questão que a obra vai resolver dando um outro tipo de passo.
Então, à luz dessa problemática, acho que a primeira virada muito importante do Antônio em 64, 65, é a de como que ir soltando aos poucos os signos das amarras desse lastro residual de valor ditado por aquele ethos da abstração informal e recolocando em outras formas, reorganizando ele de outras formas, né? O problema, claro, é que um signo mais desacoplado, mais flutuante, e ainda mais com esse tipo de referência ao quadrinho em comunicação visual, é um signo que vai ser visto como mais próximo ao signo pop. E de fato, por muita gente começa a ver assim, já naquela época. Coisa que o Antônio não queria e que, mesmo que quisesse, teria muita dificuldade de realizar com vigor. Né? Como Paulo Sérgio gosta de lembrar, afinal, nós não estávamos numa sociedade regida pela razão cínica. Né? Mas quem também não queria qualquer proximidade com a pop era o próprio Restani. Como eu falei, né? Essa era a segunda grande rejeição que pautava ele. E aí fica claro, quando ele chega, o que ele está vendo no Antônio. Né? O Restani está vindo de Nova York, quer dizer, de uma tentativa de incursão em Nova York em 62. Ele chamou de sua tentativa de fazer uma invasão da América. Né? Quando ele participa como consultor dessa importante exposição da Galeria Sidney Janis, na New Realists, em 62. E não é que a exposição em si tenha sido um fracasso. O problema é que o resultado da exposição foi o oposto daquilo que o Restani pretendia. Né? Porque o que ele queria era que a sua concepção do nouveau realisme se tornasse um guarda-chuva capaz de abarcar também os jovens artistas americanos. Mas o que acontece aqui não é isso. O que acontece é que essa exposição acaba se tornando um dos marcos de emergência de um outro termo que acaba levando a melhor: pop. Bom, perdida, então, aquela trincheira, a importante trincheira norte-americana, o Brasil vira a linha Maginot do Restani. Mas o que até aí tudo bem, porque quando ele chega no Brasil com uma retórica já anti-pop, ou seja, já não quero mais subsumir a pop, eu preciso me opor a ela para continuar afirmando o novo realismo, ele encontra aqui alguns críticos e artistas que aos poucos também vão tomando esse tipo de posição. Para dar exemplo, ao longo dos anos 60, para dar exemplo, além do próprio Antônio, né, Mário Pedrosa é um, Hélio de Sica é outro. Todos, de alguma forma, rejeitam arte pop. Deixa eu tirar essas imagens um pouquinho. O problema, na verdade, não é a convergência. O problema é o como cada um teorizava isso. Né? Para o Restani, o antídoto para a indiferença pop vinha de um certo otimismo tecnofílico, como eu falei, né? Que descrevia esse homem urbano, pronto para viver as grandes epopeias interplanetárias. Então, era nesse sentido de buscar, então, celebrar, erguer uma linguagem de celebração desse novo sujeito que deveria se dar aquilo que o Restani chamava de direta apropriação do real. E ao projetar tudo isso sobre a obra do Antônio, o Restani busca trazer para a obra do seu projeto crítico aquele conjunto de signos que o Antônio está liberando da linguagem do informalismo. Ele tenta remeter isso, ele tenta forçar uma afinidade disso com o que ele traz lá da França. O problema é que faltou combinar com os russos, no caso com os brasileiros, porque o que ele não previu é que a oposição à pop no Brasil, né, e sobretudo em torno da obra do Antônio, fosse caminhar num sentido bastante oposto ao de qualquer otimismo tecnofílico, né, ao de qualquer celebração de uma ordem tecnológico-industrial. Então, por exemplo, no famoso artigo escrito em torno da Bienal de 67, na ocasião da Bienal de 67, sobre o Antônio, o Mário Pedrosa opõe a pintura do Antônio à pintura pop, né? Ele entende a pintura pop como uma pintura do puro simulacro, né? De uma imagem de segunda ordem totalmente derivada da imagem de cultura de massa que é o seu referente. Enquanto, né, ele diz que essa boca aqui, que esse sorriso Tom Wesselmann é exatamente como os sorrisos dos anúncios de dentifrício, por exemplo. Já a pintura do Antônio, ele lê num sentido oposto a esse, e ele lê carregando as tintas, né? Ele valoriza de forma hiperbólica os referentes abjetos e enxerga ali uma amálgama de aridez sertaneja e baixeza urbana
expressa através de uma gramática de fluidos e secreções corporais. Que ele começa a ter uma viagem sinestésica, quer dizer que tem fluidos ali mesmo, que é algodão pintado, né? Vamos lá. Mas enfim, ele começa a entrar nessa onda. E então ele começa a ver nas obras do Antônio uma espécie de transposição pictórica direta de uma vivência imersa numa realidade subdesenvolvida. O que resulta, claro, numa leitura da relação arte-sociedade absolutamente contrária à daquele otimismo tecnofílico do Restany. Isso significa que a obra do Antônio chega num lugar que não é nem o da abstração informal do seu início, nem o da pop que ele rejeita, mas tampouco o novo realismo do Restany, né? E tudo isso dá lugar, na verdade, tudo isso começa a ser abarcado num vetor que ganha muita força no debate local em meados dos anos 60 e que articula realismo à noção de subdesenvolvimento. E que é claro, uma articulação que pode talvez nos soar um pouco anacrônica hoje em dia, mas que eu acho que vale retomar pelo rendimento que ela tem junto a algumas obras desse período. Então, né, para trazer o Restany à baila uma última vez, olha só essa resposta do Frederico Moraes a uma crítica que o Restany faz à representação brasileira na Bienal de 67. Né? O Restany reclama do acabamento das obras brasileiras. E o Frederico responde um texto que inclui esse parágrafo. O que Gershman e outros jovens estão fazendo no Brasil é uma pop antropofágica, uma popal Brasil. Não pop art, mas popal. O que Restany chama de vanguarda trôpega é a consciência de que não há meio termo. Ou devoramos rápida e subdesenvolvidamente o que nos impõe, ou seremos devorados. O nosso problema no Brasil não é fazer bem o mesmo, quantidade, mas fazer, ainda que mal, o novo, qualidade. O que não é novo são os termos do debate. Né? No seu livro, Cultura Posta em Questão, o Ferreira Goulart já vinha argumentando que querer fazer esculturas como Max Bill no Brasil era, eu cito Goulart rapidamente, perder a noção da realidade, porque aquela arte é produto de alto desenvolvimento técnico e industrial. Prova disso é que o mais evidente efeito das esculturas concretas realizadas no Brasil era a sua péssima execução. Fecha aspas. Não vou considerar muito o que Goulart pensa dos concretos, mas enfim, mas o que importa são os termos do debate. Então, os juízos do Frederico Moraes e do Goulart, eles têm, apesar de irem em direções opostas, eles têm uma semelhança de fundo, que é o fato de ambos concordarem que a adoção de uma linguagem calcada no esmero técnico no Brasil representaria, naquele momento, um sintoma de alienação. E o realismo de uma obra, então, nesse sentido, é algo que deveria ser aferido a partir da sua adequação à realidade do subdesenvolvimento. No Cultura Posta em Questão, o Goulart opõe vanguarda e realismo, né? Ele descarta a ideia de vanguarda, mas é uma noção que ele vai reabilitando aos poucos, já ao longo dos anos 60, mas sempre fazendo a ressalva de que uma vanguarda só seria efetivamente nova, como deveria ser uma vanguarda, se ela recusasse o apelo das poéticas formalistas pretensamente universalistas e buscasse se ater, ao contrário, eu cito novamente o Goulart, a particularidade do fato histórico, social e culturalmente determinado que exige a melhor forma possível para se expressar. É assim que ele reabilita o trabalho formal e a ideia de vanguarda, né? Atrelando a forma ao trabalho de expressão de uma realidade subdesenvolvida. Esse debate toca diretamente, por exemplo, no juízo que o Hélio Oiticica faz do Nota sobre a Morte Imprevista, né? Porque que é onde, aliás, fica muito claro o cruzamento dessas duas tradições. Uma que vem dessa retomada do realismo e a outra que vem da tradição construtiva, né? E que o Hélio, então, o Hélio, por exemplo, enxerga que essa vertente realismo é importante porque justamente ela tem uma atenção à particularidade histórica nos referentes que a pintura consegue organizar, da bomba, da repressão, etc. Ao mesmo tempo que ele entende que, numa obra como essa, tem a convergência da contribuição construtiva, talvez a melhor forma de expressar essas questões, né, que se dá exatamente nessa estrutura
de rebatimento do quadro para fora dele em direção ao que o Hélio chama de arte ambiental. É por isso que o Nota se torna um trabalho tão importante para ele. Ele considera que a estrutura do quadro é importante. O espaço da representação tradicional ao qual ele alude é importante para reunir esses signos, mas seria conservador ficar nesse espaço. Então, o objeto, que é o termo importante nesse momento, né, ele se torna uma espécie de corpo que media entre o quadro e o ambiente. Né, daí, por exemplo, daí que a gente entende que a intervenção do Hélio no debate sobre realismo vai se dar sob a égide do termo nova objetividade. Mas, além disso, a gente percebe algumas outras coisas importantes. Né? Então, se aquele desacoplamento dos signos pictóricos que eu observei antes, ao invés de produzir uma flutuação livre do significante, se ele remete a uma lógica dialética que, trabalhada à luz dos problemas do realismo de subdesenvolvimento, catalisa a passagem ao que o Hélio chama de ordem ambiental. Então, o que está vendo é o corpo matérico mais íntegro, sinalizado pelo gesso, dando lugar a um corpo objetual mais fragmentado, né? Sinalizado por esses elementos que são acoplados. E, novamente, né, um processo que acontece em muito pouco tempo. Mas a essa ideia de um corpo matérico seguido de um corpo objetual, eu queria, para terminar, sugerir, um pouco especulativamente, uma terceira vertente, que seria, que eu vou chamar aqui, um pouco ensaiando ainda a ideia de corpo irônico. Tem uma anedota que o Antônio conta, assim que ele chega, sobre a chegada dele em Milão, né, que ele diz que o crítico italiano, o Tommaso Trini, que, entre outras coisas, traduzia textos do Kosuth para o italiano, né, ao ver as obras que o Antônio começa a fazer ali, não entendia a sua insistência em pintura e dizia: se é para fazer isso, letra branca em fundo preto, por que você não faz fotostática que nem o Kosuth? Para que pintar? Né? E o Antônio dizia que não, que eu insistia que não, o que eu quero é o corpo da pintura. Isso é uma frase dele. E eu acho que só realmente agora, pensando nesse andar dialético de um corpo matérico para um corpo objetual, eu consigo entender um pouco essa ideia desse terceiro corpo aqui, porque nesse momento que parece o mais improvável de você afirmar o corpo da pintura, ele afirma com esse termo. Né? Ora, o que ele está se fazendo aqui, novamente, é se colocando em relação ao debate. Então, ele está se opondo a algumas coisas. Ele está propondo um corpo da pintura inteiramente calcado, não numa metafísica da pintura, mas na oposição a um discurso que quer justamente negar a pintura. Um discurso de determinismo tecnológico, né? E um discurso, né, no qual o fotostat simplesmente superaria a pintura no seu trato de questões contemporâneas da linguagem, assim como ele já havia se diferenciado daquela tecnofilia do Restany. Assim como certamente ele vai negar aquela crença teórica do Kosuth da redução do dado visual ao conceitual. E ele nega, por fim, uma linguagem completamente instrumentalizada para essa finalidade de transparência conceitual, né, que aqui está identificada no Kosuth como uma arte concebida como tautologia, né, como proposição tautológica. É por isso que eu acho que, retomando aquele termo do Hélio, o Some Photo as Self-Portrait é uma espécie de antiquadro por excelência. Né? É um quadro no qual toda essa série de negações é amarrada numa síntese muito impressionante e irônica. A primeira vítima da ironia, como eu falei, é o determinismo tecnológico. Se a gente leva a legenda a sério, o que a gente está vendo aqui é uma representação do que, na fotografia, é o fracasso de produção da imagem, o negativo superexposto. Então, é a pintura produzindo positivamente, com o mesmo significante, né, um quadrado preto, o que na fotografia seria fracasso de imagem. Né? Além disso, a tautologia também é vítima dessa ironia, porque já na própria legenda, a própria legenda representa essa ideia de proposição tautológica através de uma espécie de narcisismo meio patético. Né? O artista se representando com uma foto do sol, né? Uma espécie de rei sol da arte. E, aliás, é bem um dos pontos problemáticos da teoria do Kosuth é exatamente a leitura que ele faz do Champ, no qual ele bota um peso muito grande na autoridade do artista de nomear a arte. Né? Então
Então, por exemplo, na compreensão que o Kosuth faz do ready-made, ele que reduz muito a ideia do Champ a um nomeador de objetos, o Kosuth substitui isso pela ideia do artista como um propositor, né, como alguém que faz proposições lógicas sobre arte. Proposições, no caso, tautológicas sobre a arte. O que eu chamo, então, aqui de corpo irônico da pintura nada mais é do que essa persistência da pintura calcada, repito, nos pontos cegos no discurso que quer negá-la. Né? É um corpo irônico, repito também, que não é uma pintura calcada numa persistência no sentido de retomar uma base metafísica que sequer anacrônica da pintura, mas porque, ao inserir-se num debate, ele apreende os termos desse debate e repropõe o que pode ser pintura à luz disso. Né? Mas ele insiste em fazer pintura. Ele entende que a pintura tem esse potencial de trazer um olhar para esse debate que o debate internamente não vai ter, ficando preso no seu próprio positivismo. Né? E eu acho que isso torna a pintura, isso significa que a pintura, então, para retomar então o termo do Goulart, uma chave inteiramente diferente, ela está de fato respondendo ao concreto, ao particular histórico, embora de uma forma muito rarefeita visualmente. Né? Particular histórico, no caso desse encontro do Antônio, né, com esse circuito de arte conceitual europeu, que tem uma das suas bases fortes no norte da Itália. Então, né, concluindo, do corpo matérico ao corpo objetual, a esse corpo irônico, isso, como o João bem diz, né, isso é uma proposta de leitura muito parcial da obra, o que a gente percebe é uma recusa permanente de uma fixidez, uma liberação constante de signos de qualquer metafísica material ao planar, mas que nem por isso resvala num relativismo inconsequente. Né? Seja pela via do objeto, seja pela via da ironia, cada liberação dessas conduz, na verdade, a uma plasticidade que é condição sine qua non para que a obra se atualize em resposta às novas condições históricas. O que talvez explique por que a obra do Antônio seja tão difícil de seguir de perto, mas também, né, tão recompensadora para quem insiste em fazê-lo. Obrigado. Eu confesso que não tenho muito tranquilidade para falar do Antônio no passado. Para mim, é um amigo caro demais, uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tenho essa especialização em História da Arte do Renascimento e sempre estudei, e frequentei a arte contemporânea. O Antônio foi um grande interlocutor, que eu encontrei até antes de tudo. O Antônio frequentava minha casa quando eu estava amamentando meu filho, quando a Nina nasceu, e nós éramos vizinhos. E foi exatamente um momento entre que ele estava no Brasil, né, com muita saudade de Milão, o ambiente de lá fazia muita falta para ele, era 1981, e em volta para Milão logo depois, e essa série de trabalhos que anos depois ele me deu para comentar, são trabalhos em papelão, que começa em 83, a série de papelões que ele me entregou, exatamente, começa em 83, e são trabalhos, eu chamei de laboratório do artista, eu tinha chamado no livro que a gente publicou de arquivo íntimo, porque era a primeira vez que ele mostrava esses trabalhos que não eram trabalhos massivos para serem mostrados, não eram obras finais, eles não têm essa intenção. E são trabalhos que atestam o processo e a reflexão do artista em constante, o ateliê como lugar não só de execução e preparação dos trabalhos, mas, sobretudo, como lugar, para um artista como Antônio, de modo especial, um lugar de reflexão sobre o próprio fazer, sobre a validade do que ele está fazendo naquele momento. E, no caso desses trabalhos, eles marcam, depois dos anos do aniconismo, dos trabalhos em preto e branco, do rigor daqueles anos do
final dos 60, dos anos 70, o Antônio começa a fazer os trabalhos em papel, e esses trabalhos em papelão, esse daqui se chama Cara de Pau, e é de 88, se não me engano. Esses trabalhos em papelão, ele está voltando a testar os signos com os quais ele havia trabalhado, né? Voltando, olhando e testando a validade. Parênteses. O Antônio, enfim, tem uma matriz construtiva, logicamente, que a gente vê na organização do trabalho, essa referência muito forte para todo o ambiente carioca e paulista naqueles anos, mas ele me disse mais de uma vez que para ele a figuração e a abstração não eram coisas divorciadas. Que a geometria e a figura não mimética, mas os signos e as figuras não eram coisas divorciadas. Então, nessas obras em papelão, ele recolhia o papelão no final do dia, sobretudo no trabalho que ele faz, sobretudo na Europa, não no Brasil. Ele traz esses caixotes de Milão a partir de 2011, 2012, ele traz esses caixotes com os papelões, né, que estavam no ateliê dele guardados desde então, e ele diz que ficava no gaveteiro e ele consultava de quando em vez o que ele tinha feito ali. E dizia que eram trabalhos para descarregar a mão, né? Quando, naqueles momentos que não sabia o que fazer dentro do ateliê, que eram para descarregar a mão. Mas o que você vê, na verdade, é um jogo e um diálogo com as formas, né? Com formas dadas, restos de caixa, com os quais ele vai trabalhar. Não só em relação às bordas irregulares com as quais ele vai jogar e vai nomear os quadros, os trabalhos, muitas vezes em função desse contorno, mas também no que há já de inserido no papelão, sejam né, como essa alça que se transforma em boca, enfim, uma pinta que já existia ali e que ele acrescenta, né, seguindo o jogo dele permanente com as máscaras, né, acrescenta um outro olhinho ali, mas com pregos, com interferências várias, como às vezes uma caixa de cabide, uma caixa de objetos eletrônicos que tem várias interferências, e ele vai jogando aos poucos seja reinserindo elementos que já faziam parte da obra dele, o falo sempre muito presente, os ossos presentes desde o primeiro momento, o machado, a garrafa, os velas, como ele vai, enfim, e nesses papelões a gente segue. Bom, enfim, aqui é curioso, né, porque a história desse retângulo que falta um canto, que tem tantas valências, e que tem o escritório do Marchand, e que é também a bandeira do país inventado, e que o menino no repalto ele disse que era o retrato dele. Aqui tem essa brincadeira com a ideia do retrato, né? Com esses elementos inseridos e esse papelão que ele quis que fosse a segunda obra do livro, né? Aquela anterior é a capa e essa era a seguinte, né? Ou seja, essas ranhuras, essas texturas, essa espessura do papelão, ele começa a trabalhar com ela, são tantos elementos, e começa o trabalho de superposição de imagens, mas isso a gente vai ver melhor em seguida. Eu acho que aqui o que a gente já vê é o começo do trabalho dele com o grafite. Esses papelões acompanham toda essa
o trabalho dele com os óxidos, né, a introdução, a gente vai vendo aos poucos, depois do grafite, depois o ouro, vários elementos que vão entrando, exatamente nessa série de papelões que vai até 2004. Curioso porque o trabalho tem um lado filosófico dele, discutindo consigo mesmo dentro do ateliê, refletindo sobre o trabalho, mas o conjunto tinha esse aspecto histórico, né, que atravessa a produção dele como um todo, e você olhando essa série de trabalhos e olhando os quadros dele ao longo do tempo, às vezes coincide até com a data, de que maneira ele vai utilizando esses papelões, os elementos que ele prestou no papelão. Às vezes não tem correspondência nenhuma, eles nunca entram dentro dos trabalhos, são só testes ali mesmo, jogos, né, esse lado lúdico, irônico, que foi muito permanente. A história da... Né, então, devia ser alguma papelão de coisa eletrônica, não sei se lá estava uma tomada ali, alguma coisa desse tipo. E ele intitulou esse trabalho como Homenzinho, né? Se referindo a essa figura corcunda, e ali a presença da máscara que... esses são os mais, os primeiros, né, que eu pelo menos tive em mãos e que a gente publicou, e que começam exatamente nessa volta do Antônio a Milão, por volta de 83. Né, enfim, aqui muito interessante a maneira como ele usa o papelão e começa a aplicar, além do o ouro, além do grafite. E chama esse trabalho de Power Station. E na verdade, quer dizer, ele me mostrando, ele dizia assim, é um vidro de perfume, não está vendo? Ele tinha sempre o outro lado que desdramatizava a imagem, mas, ao mesmo tempo, impregnava ela, mostrando a potência plástica que podia ter ao chamar de Power Station essa imagem. Isso aqui bom, essa é muito interessante. A gente vê de que maneira ele foi deixando tudo que estava né, ele não superpôs. Raras vezes ele superpôs alguma coisa, né? Ele ia inserindo e trabalhando, dialogando com o que ele encontrava. Agora, nessa, por exemplo, eu vejo de interessante essa superposição que depois ele vai, no momento seguinte, ele vai usar nos quadros, né? Essa chama-se Garrafa e Sombra. E, enfim, então, essa ideia da superposição, eu acho que vai surgindo, ele vai trabalhando, retrabalhando ela. Seria interessante, eu não tive, não estava com as imagens comigo, mas cheguei a fazer, na época, cotejando de que maneira algumas dessas imagens entram diretamente nos quadros. Né? Mas eu acho que aqui todo mundo conhece bastante bem o trabalho do Antônio para reconhecer, né, como ele foi sendo, como foram sendo inseridas essas imagens, né? O recorte, o stencil, como é que ele trabalha com os vazios. É muito curioso essa, não sei se é essa que se chama coxinha de galinha, mas tem umas que têm uns nomes terríveis. Essa é fantasma? Então, a coxinha de galinha é muito parecida porque tem esse osso, o final do osso, e tem uma espécie de uma carne em cima, que ele diz que foi uma esponja. É fantasma? Você está expondo essa? Ah, que bom. Então, podemos ir lá ver. Pois é, uma chance de ver, né? Enfim, aqui eu tenho até o detalhe também, né, desse falo bem presente. Esses aqui, até agora, são todos década de 80. Né? 83, 84, 88, vários de 88. Né? Depois chegam alguns, 91, etc. Os últimos, e eu acho que eu não trouxe, tem um último que é 2004, que é a brincadeira com
como chama, forma de bota, chamam-se alados, são como umas águias voadoras, né? Agora, e aí, enfim, esse é o primeiro no qual surge, teria que ver aqui, no qual surge esse óxido de ferro, que depois vai se tornar muito presente no trabalho do Antônio. Coisa dos óxidos, ele detestava que a gente, enfim, preferia a polissemia do trabalho e da leitura da obra a leituras que aderissem literalmente aspectos existentes no trabalho, na reflexão dele, como há uma inspiração alquímica muito evidente na série dos óxidos, né? Passando da nigredo a albedo, né? do grafite ao ouro, enfim, você tem isso. Enfim, eu conversei com ele algumas vezes, ele falava daquele jeito dele. Pois é, mas a gente não gosta disso, né? Mas a gente não gosta disso. E aqui no Brasil a gente não gosta disso. Então, o Antônio, o enfant terrible, eu acho que sempre esteve presente, e mesmo quando, em relação a certas coisas, ou em relação a quase tudo, em relação, mesmo olhando trabalhos, exposições, etc., assim, essa caretice, né? Está tudo muito careta. Acho que o Fábio Faisal, ele sabe bem dessa reclamação do Antônio, estava tudo muito careta, né? Então, né, mas é muito curioso, eu tentei em conversas e tal puxar isso, porque tem uma sequência muito clara de que esse aspecto passa pelo uso e pela introdução dos óxidos no trabalho dele, esse aspecto da reflexão. Bom, os signos são muito reconhecíveis, muito frequentes no trabalho dele, né? O machado do lado de lá, e aqui a bandeira do país inventado. Esse daqui se chama H. E aquelas madeirinhas ali, eu acho que estavam na caixa, faziam parte da caixa, assim como essa parte mais levantada, né? Esses relevos ele usou sempre bastante. E é curioso porque ele lembrava da função e da primeira coisa, e ria muito da função da caixa. Isso daqui era... Enfim, ele lembrava da função daquela caixa como ele tinha buscado. E aqui, exatamente, né, ele usa o recorte inteiro, e a parte de cima, a borda, a simetria, a parte rasgada. Esse eu esqueci, eram 3 cruzes. Como é que chama esse daqui? Você está expondo esse, não lembra? Que é um trabalho, né, onde você vê o uso do óxido vai se estendendo, né? Você tem o ouro junto com o óxido de ferro, junto com o grafite, em cima desses ossos que são tão frequentes na linguagem, na composição da linguagem do Antônio. Essa imagem não está tão clara, mas esse é um trabalho lindíssimo, pequeniníssimo, é mais ou menos desse tamanho, uma caixinha mínima, e com essa imagem, né, do ângulo que falta e que se completa no escuro, né, porque a caixinha fecha e você tem ela completa, né, na intimidade do escuro. Essa é menor ainda. É uma caixinha desse tamanho, parece que era de abotoaduras. É curioso porque, ao contrário dos trabalhos, ou enfim, a diferença
dos trabalhos que nós vimos, com essas vísceras derramadas, né? Esses aqui têm uma contenção de reflexão mesmo sobre o signo em si, né? Esse era um papel com uma marca de sorvete que ele diz que encontrou no chão, na rua. E adquire toda uma gama de significados, a gente não sabe, né? Parece uma coisa vinda da China, com uma brincadeira depois com a língua, com sorvete, com o falo tão frequente. Assim como essas. Bom, essa já é um trabalho, um dos últimos que entrou na escolha desse teste de materiais, né, esse farelo de papel, todo de material encontrado e que ele ia usando, enfim, usando essa borda dessa maneira, inserindo essas faixas aqui e ali, testando, porque entre os muitos elementos e as muitas pistas que eu acho que o Antônio deixa ainda para, quer dizer, deixa uma quantidade de coisas para reflexão. Mas, falando do lado esotérico, eu acho que tem um lado do número que para ele era muito presente, da mística dos números, né? E tem várias, enfim, tem a do 2 mais 2, o 4, ligado ao aniversário, ligado à data de nascimento e todas essas coisas, mas tem o 5, em que eu lembro, tem em alguns trabalhos dos anos 80, esse 5 que se repete, né? Enfim, e que é o 5 do 6 no qual falta um canto, e dele me dizendo, tudo é 5. Né? Então, esse lado da quintessência, enfim, dessas coisas que o interessavam muito, né? Uma ligação com a física, né? Com os fractais, com as formas. Eu lembro uma época ele fascinado com os fractais e com as possíveis geometrias, né? Enfim, esse eu acho que é um outro aspecto. Então, esses aqui, esse, por exemplo, já é anos 90, né? Quando ele começa a dialogar com essas caixas de outra maneira, ele já tem um uso mais frequente do óxido, e os trabalhos vão ficando mais preciosos, mais acabados, né? As manchas mais tratadas, com relevo, mas usando esses elementos que eram da caixa, né, que ajudavam a organizar uma roupa, uma coisa eletrônica, uma tomada, né, esses vários usos que a caixa tinha e que ele joga de modo metamórfico, né, nessa reflexão na qual ele está testando o vocabulário dele e usando um elemento de fora para ser desafiado e para ver para que lado, o que ele pode fazer. Né? Eu acho que é muito o momento do I can't go on, I will go on. Né? Essa inquietação dele de não parar nos lugares conquistados, no prestígio conquistado nas várias fases que nessa altura ele já tinha atravessado, né? Tanto a fase do pop não pop, como a fase da linguagem, da ilustração da arte da qual o Sérgio começou a falar e que o Paulo Sérgio estudou e escreveu tão extensamente sobre. Com esse confronto e essa oposição ao que o Kossuth fazia, né, e que continuou fazendo, né, e que ele via
de maneira muito crítica sempre e com toda a oposição da arte dele em relação a isso. Esse é um trabalho já de pleno anos 90, que tem a ver com os trabalhos lindíssimos dele desses anos. Enfim, aqui ele já joga com os recortes de outra maneira, faz inserções, né? Usa, assim, os elementos da caixa, como o canto com o furo, o círculo dentro do quadrado, o círculo externo, as várias manchas. Tem a ver com as manchas da onça, tem a ver com o uso que ele faz das manchas naqueles anos, com os óxidos. E, enfim, é um trabalho já mais precioso, tem uma dimensão um pouco maior. E esse, né, para terminar com uma imagem final, enfim, onde se volta sempre ao tema da máscara, o jogo da máscara, né, das manchas presentes desde o começo do trabalho, ou como bolinha, ou como impressão digital. E aqui ele usa já todos eles, já entrou até mesmo a malaquita verde, que não tinha entrado até então, né, que é o último dos... que já não é mais um óxido, é um metal de tipo diferente, que eu já esqueci o que ele é exatamente, né? Mas é o verde entre todos esses óxidos. Quer dizer, tem o óxido de ferro avermelhado, mas aqui ele já usa também a tinta vermelha, que é permanente, numa certa altura que ele está usando só óxidos. O único pigmento que entra é o vermelho, a tinta vermelha, que caracterizou tanto o trabalho dele desde o começo. A gente tem que pensar numa cor que caracteriza o Antônio, ela é o vermelho. Estamos aqui circundados, né, porque ele usou de tantas maneiras a força, né, era a potência do vermelho. Para ele, acho que não tinha importância que não fosse um óxido, porque a pulsação do vermelho e o que ele oferecia como presença era maior do que uma intenção programática. Então, era isso. Nara e equipe, muito obrigado pela hospitalidade e por nos propiciar essa ocasião, esse encontro. O vermelho funciona como ferramenta de corte na pintura de Antônio Dias. É o que se pode notar, em primeiro lugar, dos seus dazibaus. Cortar, ler, abrir espaços, ligar e combinar outros, fazer montagens, enfim, constituem aqui operações associadas. Por meio delas, Dias prepara e constrói uma arte negativa, como diz. Ou seja, objetos e pinturas elaborados a partir de negações e ao modo de sínteses. Mas negações e sínteses do quê? Comecemos por seguir o que diz o próprio autor. Pintura como crítica ou painting as art criticism. Segundo Dias, afirma e insiste numa página do caderno de notas que contém também a nota sobre a arte negativa. Este caderno se encontra agora exposto no Instituto Tomiotaki, na ótima mostra AI-5, 50 anos, ainda não terminou de acabar, organizada pelo curador Paulo Miada. Mas negação e crítica do quê, afinal das contas? Crítica em ato das linguagens visuais, ou seja, na forma de um discurso visual negativo diante do modo produtivo em que está inserido e contra o qual atua, já veremos como. Mas também, e muito mais, negação e leitura crítica do que cerca e permeia seu trabalho. De fato, em 22 de junho de 1994, Dias foi entrevistado em Colônia por Nadia von Tilinski. Diante da pergunta acerca de que conceito permeava seu trabalho e de por que utilizava figuras geométricas e palavras, segundo uma gramática própria, etc., etc., Dias concluiu sem mais, para mostrar esta totalidade que existe fora do quadro e que de lá o invade.
Sigamos, então, esta linha de corte. Ela não apenas circunscreve e situa o trabalho de Dias no campo do realismo crítico contemporâneo, mas vincula diretamente sua construção, apesar de todas as mutações nos distintos ciclos produtivos pelos quais passou a obra de Dias, ao programa da nova objetividade brasileira, tal como este foi formulado por Oiticica em 1967, no texto do Catálogo da Mostra, redigido pelo próprio HO. Com efeito, são poucos os artistas brasileiros que, após o desaparecimento de Oiticica, continuaram a trabalhar com uma noção de forma cujo nexo estrutural tem origem na objetividade da matéria histórico-social. Suas formas correspondem, assim, ao que o crítico e historiador literário Antônio Cândido denominou de formas objetivas. Formas, noutras palavras, que aparecem como portadoras de substância prático-histórica, nas palavras do crítico literário Roberto Schwartz. Buscarei demonstrar precisamente esta qualidade geral, isto é, o nexo de realidade da obra de Dias, discutindo um momento específico de sua produção, armado contra o neoexpressionismo, mas não apenas, e sim também e ao mesmo tempo em contraposição à totalidade que existe fora do quadro, como o pintor resumiu para a entrevistadora de Colônia. Ora, a totalidade, no caso, aquela que Dias avistava no início dos anos 80, instalado em Milão e logo também em Colônia, onde igualmente passou a atuar, era dada não só pelas correntes pictóricas dominantes da transvanguarda italiana e do neoexpressionismo alemão, mas pela implantação dos programas econômicos neoliberais ou da assim chamada financiarização da economia global. A resposta pictórica de Dias a tal processo é uma das raras que desponta à época na contramão do coro dos conglomerados midiáticos que saudavam o fim da história e da luta de classes e o triunfo definitivo do capitalismo liberal. A posição crítica, então, adotada por Dias estava longe de ser intempestiva. De fato, raízes e práticas de resistência combativa vinham de longe. Sobre Dias, Mário Pedrosa afirmara, em 1967, esse rapaz só conhece um purismo, o da nua violência. Entre 68 e 69, Dias estabeleceu a quatro mãos com Oiticica princípios e programa detalhado de um modo de trabalho referido à arte ambiental. O primeiro dos diagramas elaborados nesse Project Book, 10 Plans for Open Projects, a ser executado foi Faça Você Mesmo, Território Liberdade. Nesse trabalho, seja o solo da prática artística, seja aquele da experiência do ver, ambas entremeadas, ou seja, combinando produção e uso, configuram-se como o próprio trabalho na forma de um pedaço de piso demarcado com fita adesiva e acompanhado pela palavra de ordem, que serve também de título, Faça Você Mesmo, Território Liberdade. Incluídas no território da arte, indicado na legenda título como território livre, vinham algumas pedras com a dimensão de armas de mão e que traziam uma plaqueta de metal pendurada, plaqueta que lembrava as peças de identificação que os soldados trazem ao pescoço. Nas plaquetas, sinal de origem, que aqui virou também indicação de finalidade e destino, vinha escrito to the police, para a polícia. A inversão e a ironia, ou seja, coisas arrebatadas aos outros, eram assim convertidas em armas do artista e logo também do público. Assim, o que sobressaía como máxima, para além dos materiais e das circunstâncias que variam, era que os pontos de vista da liberdade e do combate, ao partilharem de uma mesma situação, se determinavam reciprocamente, tal como a disposição das pedras e a demarcação do chão no Faça Você Mesmo tornavam evidentes. É notório que no ciclo seguinte, no exílio europeu, o trabalho de Dias se desenvolveu a partir de novas estruturas poéticas, apropriadas ou ironicamente sequestradas à arte conceitual e à arte minimalista, correntes de algum modo congêneres à filosofia analítica da linguagem, que então preponderava no mundo anglo-saxão das ideias. Eram estruturas à primeira vista mais frias ou distanciadas, ou menos explicitamente sentimentais, que, para alguns, pareceram uma reviravolta ante a linguagem anterior de Dias, aparentemente mais expressiva. Não era bem assim.
porque as constantes que efetivamente preponderavam na linguagem de Dias se mantiveram. Mas permitam-me contornar tal discussão, assim como aquela relativa ao ciclo de transição seguinte, que o levou, Dias, a fazer a experiência no Nepal de um modo de produção pré-capitalista ou primitivo, e logo a seguir, em 1978, com a sua volta à Paraíba, ao lado de Paulo Sérgio Duarte, a fazer a experiência do desenvolvimento desigual ou combinado, ou, como dizia então o economista André Gunder Frank, a experiência do desenvolvimento no subdesenvolvimento. Mas peço licença para saltar tudo isto, a fim de entrar já na minha questão. Aqui vem um punhado de signos expressivos na pintura de Dias de Volta a Milão. Como explicar manobras, à primeira vista, inerentes ao repertório expressionista, numa pintura cujo amadurecimento e reconhecimento na Europa se dera em estreito diálogo com as correntes analíticas? Em suma, de onde vinha e para onde rumava a nova reviravolta de trabalho de Dias após mais de 3 anos fora da Europa? Uma breve, mas esplêndida amostra desses trabalhos, dentre os quais este aqui, trabalhos, aliás, escolhidos pelo próprio artista que os havia conservado no ateliê de Milão, está sendo apresentada neste momento no espaço Auroras, à Avenida São Valério. Notemos, a propósito, outra guinada em curso nestes trabalhos expostos no Auroras, e também naqueles que a Elis apresentou, qual seja, após o intenso ciclo da produção artesanal de papel no Nepal, vários destes trabalhos recorrem ao papel de jornal ou a papelão para embalagem, enfim, a papéis baratos de origem industrial, etc. A guinada, após o Nepal, rumo a materiais de origem vernacular e industrial, não é casual, mas estruturante e assinalada reiteradamente para o observador. O que ela implica? Para recordar, a mudança de pauta da obra de Dias, no início dos anos 80, apareceu poucos meses após a eleição de Margaret Thatcher, em maio de 1979. Também convém recordar que Ronald Reagan tomou posse em janeiro de 1981. Em suma, que sentido terá no trabalho do artista a retomada de um léxico figurativo, o recurso à retórica do expressionismo e a signos industriais na era da chamada financeirização? Isto é o que vamos discutir. Noutras palavras, a questão é: que tipo de antítese ou de negação se instituiu, nesta altura, entre os termos do capitalismo tardio em mutação e a nova retórica, à primeira vista, de teor expressionista no trabalho de Dias, incluindo ainda o recurso ostensivo a materiais industriais? Atenção! Tal como noutras vezes, nota-se que Dias parte de uma apropriação crítica contra-hegemônica ou de uma negação do discurso artístico hegemônico. Desta vez, o objeto a ser negado e capturado ou parodiado é o neoexpressionismo, dado então como corrente dominante no circuito internacional. Deste modo, tal como ocorrera antes com elementos sequestrados por Dias, a arte pop, a arte conceitual ou a arte minimalista, os clichês característicos da pintura neoexpressionista nos trabalhos de Dias serão negados e sofrerão um processo de estranhamento ou distanciamento irônico que os esvaziará de seu motivo e laços correntes. Com efeito, a estratégia de Dias responde negativamente a um complexo de fatores. Procede, assim, a uma síntese concreta na forma de uma condensação estética contraposta às determinações da totalidade, a começar pelas injunções do circuito internacional da arte. Este último, sabe-se, não sugere só sincronias e compassos em comum com o circuito financeiro internacional, mas, de fato, compreende muitos elos e modos de intercâmbio concretos para o fluxo ou a remessa de valores, sem falar das afinidades eletivas compartilhadas na ordem das ideias entre o formalismo nas artes e o monetarismo nas ciências econômicas. Assim, o senso dos laços interativos entre arte, economia e sociedade alimentara, como se sabe, os modelos e esquemas da série The Illustration of Art, desenvolvida por Dias nos anos 70. Agora, no entanto, com Thatcher e Reagan, tais jogos haviam entrado noutro patamar de contágio. Para fazer frente ao processo de
concretude epidêmica, Dias concebeu novos instrumentos de dissecação. É o que buscarei especificar. Notemos, entretanto, que na cena das artes daquela altura, depois de anos de predomínio de uma arte despojada, associada a valores da funcionalidade e de um certo senso de equidade ligado à racionalidade do welfare state, ocorria, então, um revival da pintura e, em particular, da transvanguarda, da bad painting e do neoexpressionismo, todos regados a cotações astronômicas. Vale a pena insistir e detalhar. No mundo maior, corria o tempo da ascensão do thatcherismo e do Reaganomics, enfim, do monetarismo extremado em dura ofensiva contra as estruturas sindicais e os direitos sociais. Em suma, contra as fundações do welfare state. Paralelamente, nas esferas da vivência e da subjetividade do Ocidente anglo-americanizado, a financeirização tomava conta de amplos estratos da sociabilidade e verificava-se, então, uma reforma ampla da subjetividade, ou algo como a colonização do eu pela forma moeda. Era o tempo dos yuppies e dos programas que visavam, primeiro na Inglaterra de Thatcher e depois em muitas partes do mundo, fazer do trabalhador um similar ou duplo do investidor. Desligava-se o trabalhador, da previdência, para fazê-lo ocorrer na pele deste, do investidor, aos fundos de pensão. Em síntese, a situação põe lado a lado neoexpressionismo e financeirização ou ascensão do capital fictício. O que um tem a ver com o outro? Em resposta a este estado de coisas, Antônio Dias irá se apropriar de clichês do neoexpressionismo e os combinará a alguns outros materiais, elementos da pintura bizantina, resíduos de matérias variadas, pigmentos industriais, solventes, óxidos e alguns signos emblemáticos, cifrões, ossos, armas, ferramentas, bandeiras, planta baixa, dos dutos de circulação dos bens visuais, etc. Como tudo isso se arranja e para quê? Passemos em revista procedimentos e elementos recorrentes e também algumas características gerais do processo de destruição do welfare state, substituído pelo império do capital fictício. Dias utiliza resíduos de matérias e não cores, de modo a realçar a opacidade dos suportes. Assim, a superfície das obras começam por sofrer a aplicação de soluções químicas, pigmentos e resíduos diversos. As telas são preparadas ainda mediante operações negativas, como a lavagem de superfícies entintadas ou a subtração por raspagem ou outro processo de elementos antes adicionados. Restam resíduos e impregnações. Trata-se de um expressionismo de laboratório, de textura aparentemente orgânica, mas ordenado e meticuloso na produção de uma pele, entre aspas, pictórica. Grandes superfícies nas quais os acidentes e irregularidades de textura se configuram como partículas de um sistema, surgem recorrentemente impregnadas do pó cinzento prateado do grafite, uma das cores, entre aspas, recorrentes dos trabalhos de Dias no período. Tais partículas parecem evocar uma unificação da sensibilidade em larga escala. Como esta é a cor geral das armas, punhais, fuzis, aviões, e também a cor dominante dos automóveis fabricados no período, já se vê bem de onde vem e para onde vai esta reforma geral da sensibilidade. Pode-se, com ela, falar em exércitos de consumidores de uma certa militarização do consumo, na medida em que o uso ostensivo de grifes e símbolos identificadores de grupos se dissemina e cria novos uniformes. Assim, se na obra de Dias, que respondeu ao golpe civil-militar de 1964, com os trabalhos da nova figuração e da nova objetividade, os sinais e efígies de partes do corpo remetiam à dor maior da hora, e daí ao expressionismo, desta feita, nas obras de Dias, da era da hegemonia neoexpressionista, são vultos de ferramentas, ossos e cifrões. Enfim, são símbolos descarnados do trabalho vivo, do trabalho morto, da acumulação primitiva do valor e da morte,
que nos recordam o pouco que resta de vida na era da extinção. O trabalho de Dias sobre jornais evoca, sem dúvida, a história da colagem que legitimou o seu uso na pintura. Mas aqui os procedimentos egressos da colagem, ao invés de aditivos, mostram-se ostensivamente de subtração. Analogamente, ao invés da reconstrução cubista das antigas naturezas mortas e da agradável parafernália da boemia, feita de objetos pessoais variados, instrumentos musicais, páginas de partituras e de jornais, garrafas, copos, fósforos e cigarros que habitavam os ateliês, ao invés, o que sobressai aqui nas telas de Dias são vestígios de remoções e extinções programadas. Assim, é delimitado um teatro de operações. Além dos signos referidos e das grandes superfícies, cuja extensão sugere acumulação sem limites e destruição, as pinturas de Dias trazem também outros elementos que chamam a atenção e funcionam como chamarizes. São os construtos em ouro, cobre ou metais brilhantes, em formas ovais, circulares ou de circuitos dourados. São, na verdade, ícones ou circuitos de valor. Ícones cuja aplicação à superfície dos trabalhos evoca a arte bizantina, conforme lembrara, aliás, Mário Pedrosa, naquele artigo de 1967. Além desta família de ícones, constituída de duplos da auréola e da moeda, há uma outra, a dos frascos e recipientes de perfumes, que são referidos nos títulos das obras. Perfumes, sabemos, seduzem e despertam divagações. A referência a essências aromáticas, que é certamente irônica, não é supérflua nem destituída de estratégia, em vista da famigerada planaridade ou bidimensionalidade da pintura, reativada no pós-guerra para fins de autorreferência da pintura e como projeção psíquica derivada do sentimento de onipotência visual inerente aos raios aéreos. Mas voltemos à cena de Dias. Frascos de perfumes servem aqui de símbolos ou veículos emblemáticos do fetiche ou da aura da mercadoria. Alusões a recipientes de venenos e à morte completam tal panóplia de época. Uns e outros, formas brilhantes e vultos de frascos, evocações da sedução e da morte, todos constituem topos ou fórmulas de linguagem da mitologia própria ao desfecho da Guerra Fria ou à afirmação da supremacia global das forças da economia de mercado. Assim, com a sua volta a Milão e a pintura, e mediante a reabilitação de procedimentos pictóricos que evocam a arte bizantina, Dias discorre sobre a nova religião universal, a dos valores voláteis, como o perfume e os derivativos, que são perfumes de valores, sem esquecer do brilho do ouro e da vibração abstrata dos cifrões. Na nova Constantinopla imaginária, cujas entranhas os trabalhos de Dias perscrutam, com o raio-x ou a luz negativa das suas telas, caiu um muro, ergueu-se outro, o de Wall Street. Nos campos ou áreas de cor, onde tais ícones e figuras de valor se instalam, eles reinam isolados como logotipos ou marcas comerciais. À sua volta dissemina-se, em geral, sobre um único substrato cromático, uma miríade de microfenômenos, pontos diferenciados da textura, empastes granulados, rastros de pinceladas, vestígios de vultos que lá estiveram e deixaram de estar. Em suma, são muitos os sinais de ausências, posto que é desnecessário insistir, o tempo da acumulação vertiginosa, o tempo das ofertas públicas de aquisição ou das hostile takeovers, o tempo do dinheiro acumulado e da fortuna concentrada, é também o tempo da invenção e promoção de supérfluos e do grotesco contemporâneo dado pelo consumo suntuário. Daí os apliques ou aditivos em tons de dourado, ora ironicamente espelhados, ora dramática e dialeticamente contrapostos a uma forma negativa, evocativa de lacerações na pele de outros, seja o planeta, seja simplesmente o outro. Trata-se, em suma, de uma economia pictórica, pseudo-orgânica e de singularidades simuladas, e que, por meio de diversas moedas pictóricas, pinceladas, empastes ou coisas símiles, evoca o modo de ser das subjetividades.
Tudo isto se refere, com ironia, por certo, ao neoexpressionismo e à sua suposta matéria de eleição, a subjetividade contemporânea. Que subjetividade é esta? Um olhar atento às questões e à história acumulada da obra de Dias terá elementos eloquentes para concluir: o eu que se expressa nesta pauta de símbolos dispostos por Dias é o eu que calcula. Traduzindo, o que a estratégia pictórica de Dias nos diz é, em síntese, que o neoexpressionismo é o expressionismo do investidor. Deste modo, e segundo a torção que Dias lhe aplica, o neoexpressionismo nos fala de economia, de investimentos, de trocas simbólicas, etc. Seu discurso se assemelha ao dos novos gerentes, dos especialistas corporativos, dos jornalistas especializados em finanças e investimentos. Na operação do pintor, que simula e parodia o neoexpressionismo, operação severa como uma biópsia, os elementos deste estilo perdem, portanto, todo o sentido subjetivo aparente, para aparecerem agora como mera fantasmagoria, imagens ilusórias de um regime de subjetividade perdido. São, na verdade, sinais glaciais de subjetividades vazias, que só voltam a circular como trabalho morto e maquinal. Figuram a expressão da subjetividade automática do capital, referida exclusivamente a si. Subjetividade narcísica que calcula os lances, simula riscos, contabiliza no interesse próprio benefícios e custos, sem se projetar em qualquer todo maior. Deste modo, os elementos do neoexpressionismo, relidos e reencenados pela ironia de Dias, não vão além de si, e como reflexos da irreflexão, admitem provar do seu próprio vazio. Assim, se é fato que no neoexpressionismo, conforme sugerem as montagens de Dias, o sofrimento real, o patos do sujeito histórico do expressionismo, deu lugar ao prisma narcísico do eu do investidor, o estilo em questão terá algo da histeria. Será tal um gozo deslocado e representado a reencenação de uma manifestação da subjetividade que não se deu, porque, em seu lugar, a substância existente era ou é aquela do capital, isto é, a do trabalho morto. Para melhor apreciarmos a medida e o alcance, a ciência da mira de Dias, é preciso ter presente que a criação de tais cenários ou contextos de significação não supõe uma teologia do signo, um ato semântico piedoso e acrítico. A consciência do território em que se trava o combate, aquele do circuito da arte, a economia própria de tal modo de circulação, constituem sempre o objeto primeiro e prioritário das ações de Dias. Os conflitos endógenos das práticas da economia visual fetichizada precedem todos nesta obra e funcionam, pois, como caminho incontornável até os demais conflitos que ela evoca. Consoante a isto, não há peça da obra que apresente superfície ou técnica homogênea. Em consequência, a recepção é instada a se dar aos saltos, a conquistar dialeticamente pontos de vista diferentes ou opostos ou distintos graus de reflexão. Radicados na dimensão histórica, ora entendida como história geral, ora como história da arte, os trabalhos de Antônio Dias interrelacionam, deste modo, domínios que a divisão social do trabalho e a reificação geral dos processos cognitivos levou a serem considerados como entes autônomos, estranhos e apartados entre si. Na combinação da experiência imanente do olhar com a da reflexão histórica, especificada por títulos ou legendas, como propunham Walter Benjamin e Brecht, o observador é levado a reconstruir as partes de um processo histórico maior, muito mais amplo do que os trabalhos visuais que depara. Tais trabalhos levam o observador a refletir, nas palavras de Dias, sobre uma totalidade que existe fora do quadro e que de lá o invade. Permitam-me acrescentar, de modo desigual e combinado. Podemos, a esta altura, concluir algo mais acerca da valia do vermelho nos trabalhos de Dias. Além de ferramenta de corte,
O vermelho traduz um espaço aberto e potencial ou o tempo em devir. Significa a constituição de um sujeito coletivo organizado que sai de si contra a totalidade em vista de, quem sabe, tomá-la para si. De fato, muito certo estava Mário Pedrosa quando afirmou, mais de 50 anos atrás, naquele artigo já referido para o Correio da Manhã, de 29 de outubro de 67, que, citação do Mário Pedrosa, a anti-arte de Dias estaria condenada a jamais apaziguar-se. Com efeito, a percepção dos antagonismos e dos combates coletivos, no momento histórico especificado como numa edição jornalística, além de um apaixonado senso do trágico, constituíram desde sempre os princípios ativos sintetizados pela pintura de Dias. Muito obrigado.